É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? Sempre acho que namoro, casamento, romance tem começo, meio e fim, como tudo na vida. Detesto quando escuto aquela conversa. Ah, terminei o namoro. Nossa, estavam juntos há tanto tempo. 5 anos, que pena, acabou. E não deu certo? Claro que deu. Deu certo durante 5 anos. Só que acabou. E o bom da vida é que você pode ter vários amores. Não acredito em pessoas que se complementam. Acredito em pessoas que se somam. Às vezes você não consegue nem dar 100% de você mesmo para você mesmo. Como cobrar 100% do outro? E não temos essa coisa completa, totalmente completa. Isso aí não existe. Na vida e no amor, nós não temos garantias. Nem toda pessoa que te convida para sair é para casar. Nem toda ou todo o beijo é para romancear. Nem todo sexo bom é para descartar ou se apaixonar ou se culpar. Bem, enfim, quem disse que ser adulto é fácil? Nós hoje vamos conversar com o Coronel Evaldo Poeta, ele que tem formação militar na Academia de Agulhas Negras, é também bacharel em Direito, foi professor da Universidade Católica de Pelotas por muitos anos na cadeira de História, mas, na verdade, é e continua sendo uma das figuras proeminentes do nosso glorioso Grêmio Atlético Farroupilha. Clube de futebol ou entidade, como queiram, que ao longo da sua história, para vocês que não acompanharam o auge do Grêmio Atlético Farroupilha, ouvirão, através das palavras deste também cidadão pelotense, Coronel Evaldo Poeta, curiosidades, fatos importantes, gloriosas nuances vencedoras do Grêmio Atlético Farroupilha ao longo da sua história. Coronel Evaldo Poeta, cidadão pelotense, não era de Pelotas, diga-se de passagem, está aqui no programa e eu já começo de imediato lhe perguntando, Coronel, da onde que o senhor veio, onde nasceu, melhor dizendo? Alencar de Farias, e eu abro as minhas palavras, primeiro fazendo uma referência que não poderia deixar de fazê-la à sua pessoa, que há muitos anos aqui nós conhecemos e que milita com muito sucesso na cultura pelotense, notada e particularmente no rádio, no passado e hoje na televisão. Sou catarinense, sou da cidade de Laguna, Santa Catarina, evidentemente, terra de Anita Garibaldi, terra de Pedro Raimundo,
terra do Tratado de Tordesilhas estabelecido entre a Espanha e Portugal. E em verdade vos digo, esse tratado foi revogado em 1512, logo ele nunca existiu. Tordesilhas, não. Laguna, sim, até hoje, meu bom e querido amigo Alencar. Coronel, devo passar aos senhores que estão nos assistindo que eu tenho, assim, uma honra e uma satisfação muito grande em ter hoje aqui no programa essa figura, assim, que eu sempre estimei ao longo do tempo, na militância do futebol, em tempos outroras no rádio, e que, podemos dizer, um líder de um clube pelotense que é o Grêmio Atlético Farroupilha. Depois nós vamos chegar lá no Farroupilha, mas eu quero falar um pouquinho do coronel Evaldo Poeta, do homem Evaldo Poeta, sua vivência como militar, também sua trajetória com atividades no campo civil, nas atividades civil, sempre com muito sucesso, sempre com muito sucesso. Eu digo a vocês que eu tenho muito orgulho, primeiro pela pessoa, pelo que ele representa para Pelotas. Não há em Pelotas quem não conheça o coronel Evaldo Poeta, pela sua militância, tanto no ensino, na Universidade Católica de Pelotas, como também com esse baluarte que sempre foi do Grêmio Atlético Farroupilha. Ele tem 90 anos, vejam que exemplo de vida. Bem, coronel, como é que o senhor veio parar aqui em Pelotas? Em que ano o senhor veio para cá? De que cidade que o senhor veio quando veio para Pelotas? Ora, com prazer, vamos dissecar um pouquinho. À vontade. Vamos drenar a nossa história, à vontade, repassando-a lentamente para que possamos, ainda que em síntese, dizer realmente a nossa trajetória pela cidade de Pelotas. 1947, olha só o tempo, meu querido amigo Alencar. Iniciei na Escola Preparatória de Cadetes de São Paulo. Dali passei para a Academia Militar das Agulhas Negras. Saí aspirante em 51, em fevereiro, e cheguei em Pelotas. E a minha vida foi, graças ao bom pai, ao divino mestre, foi das melhores na cidade de Pelotas. Aqui constituí a minha família. Aqui fiz as minhas carreiras. De militar, o que me honra sobremaneira, e de professor da grande Universidade Católica desta terra, tão querida e amada, que é a nossa Princesa do Sul. Sempre encontramos algo bom que sempre facilitava e sempre proporcionava a mim e a todos que aqui chegam o melhor para que cada um pudesse desenvolver as suas atividades. E eu encontrei sempre este ambiente, repetindo várias vezes, mas é interessante que assim o faça, favorável a tudo quanto pretendia. E não foi por outra razão, que embora passando, servindo em vários estados, em várias cidades desses estados, retornamos a Pelotas. E hoje aqui estamos e aqui deixaremos de existir, mas sempre com o coração preso na nossa terra querida e amada. Por isso, orgulha-me muito em ser cidadão pelotense. Ora, na Universidade Católica, entramos também mediante concurso e lecionamos e temos realmente um coração voltado, um sentimento todo especial, porque é uma grande obra do Dom Antônio Zátera. Bispo notável, dedicado, inteligente, competente, batalhador, que deixou seu nome e renomado ficou na historiografia educacional da cidade de Pelotas. E com isso tudo, e se somarmos tudo, ainda que numa síntese, em que eu possa pecar pela síntese, mas eu procuro fazer, no decorrer da nossa conversa,
Alencar, uma autópsia, né? Do que for essa nossa história, essa nossa passagem por Pelotas, pelo Farroupilha e pela Universidade Católica de Pelotas. O Farroupilha tem, e não preciso dizer, um passado glorioso, né? Onde nós somos obrigados e devemos sempre respeitar a dedicação e o sentimento de idealismo, o idealismo puro e construtor dos seus fundadores. Por isso, a grande responsabilidade que todos nós temos de manter este Farroupilha de pé. E esta é a grande obra, é o grande desafio e terá que ser levado e conduzido por mim e por todos, mas sempre voltando para o passado. Porque, Alencar, bom e distinto, querido amigo, para se compreender a vida, nós somos obrigados a olhar para o passado. Mas para vivê-la, nós temos que contemplar o amanhã. E o amanhã há de ser tão radioso, tão promissor, tão cheio de coisas boas, tanto quanto for a nossa dedicação e o nosso trabalho. Coronel Poeta, eu lembro, porque estive e acompanhei o Farroupilha em auros tempos, vamos dizer, em tempos melhores até do futebol no seu todo, no futebol no Brasil, no estado e, consequentemente, aqui na cidade também. Mas eu ainda não vou entrar na parte do futebol propriamente dito. Vamos relembrar um pouquinho daquelas figuras não só civis, mas bem mais militares, seus colegas, que estiveram com o senhor no Farroupilha, memoráveis militares, homens honrados, homens, olha, posso dizer a vocês, totalmente diferenciados, porque os tempos passaram, a evolução veio, as tecnologias alteraram muito os pensamentos, as razões, enfim. E esse tempo lá para trás, ele deixou de nos trazer para os dias de hoje, não obstante ser espetacular, temos que acompanhar a tecnologia, não estou querendo me referir a isso, mas alguma coisa de maravilhoso que se praticava lá atrás, e eu estou me referindo a esses homens que estiveram no Farroupilha, eu vou lembrar um, depois vou deixar para o senhor dissertar, deveriam não serem abolidas com uma honradez, com uma palavra, com uma dignidade, com uma cidadania, com uma vergonha, com uma palavra. E esses homens eu testemunhei, porque também já não sou tão novo assim, eu testemunhei que homens eram. Eu me lembro do nosso coronel, o general Plácido Nogueira. Me lembre mais alguns aí. Pois olha, é interessante atender essa sua pergunta, essa sua colocação oportuna, inteligente e necessária no voltar ao passado. Então é interessante colocar o nome do general Plácido, como bem você o fez. Um baluarte, um homem destemido, um homem com sentimento voltado única e exclusivamente para atender em verdade o Farroupilha. Um general Nicolau Fico, também nada ficou de diferente do primeiro nesse raciocínio que nós estamos apresentando. Muito trabalhou e silenciosamente aqui no Rio e depois em Brasília, embora em função elevada dentro do contexto do poder do país. Coronel Castro Neves, que faleceu alguns 2, 3 anos atrás, uma alma bondosa, inteligente, falando mais de um idioma, alegre, presente e vibrante, com aquele coração palpitando pelas cores do Farroupilha. Mas também eu tenho que me voltar e preciso e não posso deixar de focar os nomes civis. Um Afonso Dentes da Silva, um professor Rafael Alves Caldela, temos ainda um militar José Torres, mas voltando ao Afonso Dentes da Silva, deixo uma particularidade. Faleceu há menos de um ano, um pouco mais ou um pouco menos, mas não obstante esse momento triste e doloroso, o que é que ele pediu para a filha? Continue pagando as mensalidades do Farroupilha.
até a sua extinção. Isso é o amor ao clube. É meu nobre e distinto reforço, amigo de hoje e de sempre, Alencar de Farias. Aqui estamos na mesa e sobre a mesa deixando o ontem, porque o ontem há de ser o hoje das conquistas memoráveis, notada e particularmente onde nós queremos no futebol, no Farroupilha. E não obstante o momento que atravessamos, mas nós entendemos que isso é normal. Porque não é, embora não seja normal, melhor dizendo, entendemos que todos passamos por momentos, clubes, né, passamos por momentos de dificuldades. Mas estamos remodelando, reformulando, rejuvenescendo os quadros diretivos para que o Farroupilha se reencontre com sua grandeza e volte a ser aquilo que nós queremos. Por isso, pretendemos abrir essas estradas que hão de nos permitir a caminhada até a consagração ou a consumação das nossas tarefas, dos nossos objetivos. Porque a vida só vale quando nós somos tocados por um ideal. É o ideal que faz a vida, é o ideal que faz o homem, é o amor que faz fazer com que as coisas possam e devam ser construídas. Por isso, ali nós amamos com toda a força o Farroupilha. Estamos conversando com o Coronel Levaldo Poeta, ele que é oficial, é formado pela Academia Militar de Agulhas Negras, é também bacharel em Direito, foi professor da Universidade Católica de Pelotas em História, mas o programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas. Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutora Frânio adquiriu um automóvel e vem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para
o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, cara, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. Da União dos Conselhos de Construção e Tecnologia, nasceu em 2011 a Construdata, com milhares de unidades construídas em Porto Alegre e em Pelotas. Uma empresa de construção civil que alia modernos métodos construtivos, processos inteligentes e muita tecnologia. Convidamos os já proprietários e a quem deseja adquirir um empreendimento imobiliário alto padrão para visitar nosso canteiro de obras na Rua Cassiano, número 10, e observe o início da construção da primeira torre do Alta Vista Towers e terreno já preparado para as demais torres. No local, você também terá a oportunidade de ver uma unidade de 2 dormitórios totalmente imobiliada. Estamos lhe esperando. Construdata, evolução constante na sua vida. Continua conosco Coronel Evaldo Poeta, ele que é formado pela Academia Militar de Agulhas Negras, é também bacharel em Direito, foi professor da Universidade Católica de Pelotas, com renomada e notável atuação até os dias de hoje, do alto dos seus 90 anos, graças a Deus, bem conservado, bem articulado, um homem que serve como um exemplo, não só como vida no seu todo, também como exemplo de vida. Coronel Evaldo Poeta. Coronel, vamos entrar um pouquinho no futebol do Farroupilha, as histórias do Farroupilha, General Plácido Nogueira. Coronel, o senhor lembra, a certa ocasião, eu naquela época militava no rádio, eu era repórter de rádio, na Rádio Pelotense, isso já faz muitos anos, muitos e muitos anos. E o General Plácido Nogueira, por uma determinação de comentários desairosos, certamente foi por aí, eu não lembro bem, que não entraram muito certo no ouvido do general, ele proibiu terminantemente da Rádio Pelotense transmitir um jogo de Farroupilha
e algum outro clube, não sei se era o Grêmio, se era o Internacional, era um jogo de grande destaque, porque a rádio sentiu, em princípio, muito como é que ia sair daquele nó. Ou seja, a rádio não entra no campo do Farroupilha e não podia entrar. Era a ordem do general Plácido Nogueira. Foi então que o brilhante e saudoso Paulo Correia, também outro brilhante e saudoso, que eu não posso me esquecer, era Luiz Carlos Martins, eu era repórter na época, tivemos que transmitir o jogo, foi feito um andaime pela lateral do Farroupilha, quem está de frente para o campo do Farroupilha à esquerda, pelo meio do campo foi feito um andaime de madeira e nós transmitimos esse jogo de futebol deste andaime. O senhor lembra disso, né? Recordo-me, sim, mas o meu bom amigo, citando sempre a de Convir, o que passou, envolto que está pelas brumas do tempo, e fazendo uma ligação com o que fora desdobrado antes, não posso deixar de enfocar, de trazer e deixar sobre a mesa o nome de um vulto extraordinário na vida do Farroupilha, que foi o senhor professor Rafael Alves Caldela. Que notável sabedoria, de uma inteligência invulgar, um homem amigo, de alma bondosa e que muito, mas muito trabalhou no silêncio pelo Farroupilha. Não fora ele, por certo, nós não teríamos caminhado e chegado aos 91 anos. Sempre disposto a auxiliar, sempre disposto a buscar recursos. Justiça que se lhe faça. Um homem notável que honrou realmente a passagem dele pela cidade de Pelotas. Permita-me, os senhores telespectadores, não poderíamos, e falhava eu, se omitisse, se esquecesse, se não deixasse de abordar com entusiasmo, com alegria, mas com tristeza, mas com reconhecimento profundo, quem fora Rafael Alves Caldela. Porque no bloco anterior a gente mencionou militares e civis. Mas então, ainda prosseguindo, Sim, pois não. O futebol é muito aleatório, é muito incerto, é muito duvidoso, é muito incrível e às vezes as coisas saem quando não deveriam sair, guardadas deveriam ter ficado. E elas saem, são objetos agora e serão amanhã de palavras e de trocas, de reuniões, de simpósios, de conferências, de congressos, porque a bola está sempre girando. E no girar dessa bola, nós vamos levando o futebol. Mas, bom Alencar, creia e creiam todos quantos nos dão o prazer e nós agradecemos a presença de estarem nos assistindo. O Farroupilha de lutar diuturna e fanosamente, sem parar, evidentemente, para conseguir voltar ao ontem. Porque o ontem não pode ser esquecido. O ontem é o da retidão, do trabalho, da dedicação, da busca incessante pelas vitórias para voltar a ser o que ele fora. E tudo isso é possível, desde que mangas arregaçadas, trabalhemos pela grandeza, pelo desenvolvimento, pela prosperidade do clube, com 90 anos, 91 anos de idade, feita agora 26 de abril, há 2 dias atrás. Graças ao momento, você está nos proporcionando trazer à baila, dançar o ontem, sacudi-lo e senti-lo, e tudo é propício, tudo é favorável, tudo é eletivo, tudo é capaz de ser realizado desde que o homem queira construir. Muito bem, e é bem assim, porque eu sempre tenho até como lema de vida que o passado ele não existe mais, ele só serve para a gente de vez em quando dar uma visitada nele para trazer alguma coisa de grandiosa e de efeito positivo que ele tenha construído naquela época, que a gente possa adequar para o hoje. Mas quando eu falo nessa transmissão de futebol, eu não quero entrar em méritos, porque nem o programa se propõe a isso. Ele se propõe, sim, a trazer as histórias
do Farroupilha com esta figura, esse eminente convidado que é o Coronel Levaldo Poeta. Mas isto aconteceu e também ficou nos anais da história, pura e simplesmente isso, ponto, né? Que até hoje é comentado. Mas pelo Grêmio Atlético Farroupilha, eu quero dizer a vocês que não acompanharam esse tempo, os mais novos, alguns de vocês que estão nos assistindo, certamente vão lembrar. Quando vinha Grêmio Internacional ou tinha algum jogo de importância do Farroupilha aqui, porque o Farroupilha, e por muitos e muitos e muitos anos, ele ombreou com os melhores clubes do futebol do Rio Grande do Sul e notadamente com os dois daqui, Brasil e Pelotas. Então eu lembro muito bem que em jogos de grande destaque do Farroupilha, aqui na Escola Técnica, no início da Praça 20 de Setembro, já existiam automóveis estacionados para o pessoal que ia ao campo de futebol, dado não haver mais lugar para colocar-se carros lá nas proximidades do campo. Muitos de vocês que estão nos assistindo não sabem disso. Mas pelo Farroupilha passaram grandes atletas renomados, muitos deles oriundos do Exército e outros renomados nomes que não pertenciam ao Exército. Mas me lembro do recém-falecido Wellington da Silva e eu gostaria que o senhor dissertasse um pouquinho nesse sentido. Vamos atendendo e com imenso prazer. O Farroupilha sempre teve, e nesse período muito bem abordado pelo amigo, uma equipe representativa à altura das tradições do futebol do Rio Grande do Sul. Em várias oportunidades, e bem lembrado fora, nós derrotáramos o Grêmio em 3 ou mais partidas se nós começarmos a levantá-las. Me recordo que em 1980, em nosso estádio, à noite, válido pelo Campeonato Gaúcho, Grêmio Porto Alegrense, foi derrotado em nosso estádio por 1-0 com gol de Chico. Me recordo em 2006, pelo Campeonato Gaúcho, em Porto Alegre, no Olímpico, com Mano Menezes treinando esse Grêmio Porto Alegrense. Nós perdíamos de 1-0, viramos e ganhamos de 2-1. Retrocedo um pouco e vou a 60 ou 61, no Olímpico ainda ganháramos do Grêmio de 3-0. Mas não é de se estranhar, é o atavismo, é a parte histórica, é aquilo que nos leva a 35. Porque foi, em verdade, ele quem perdera para nós, e melhor de 3, o Campeonato Farroupilha, do qual o Farroupilha ficou valendo o título, adjudicando-se do título por 100 anos. E não fora nenhuma misericórdia, fora tão somente um campeonato estadual organizado por Flores da Cunha no primeiro centenário da Revolução Farroupilha. E o Farroupilha, então Grêmio Atlético 9º RI, sagrou-se campeão, derrotando não aqui lá em Porto Alegre as 3 partidas, perdendo uma e ganhando as 2 e sagrando-se campeão deste torneio com título inédito. 100 anos, por 100 anos. Por isso, o fantasma é aquilo que nós queremos que ele volte a ser, o grande campeão, voltando com tudo o que nós precisamos. Ora, jornadas assim nós tivemos também, recordando um pouquinho, vamos ver se a memória traz. Tivemos 60 anos da Federação Gaúcha de Futebol e o Farroupilha foi organizado um torneio Zona Sul. Não sei se você está lembrado. E o Farroupilha saiu campeão invicto. Olha, uma partida memorável, inesquecível e sempre lembrada dessas partidas todas importantes. Na decisão, era com o Brasil no campo do Brasil e nós ganháramos de 3-1. Várias partidas marcaram-nos nós para todo sempre. Em 2004, nós saímos da divisão de acesso e ganhamos a primeira divisão. Como? Jogando em nosso estádio,
no dia 15 de novembro, neste ano de 2004, com o Brasil. Perdíamos de 1-0 e vencemos o jogo por 2-1, e as duas torcidas conjugadas, unidas, incorporadas, saíram festejando essa grande conquista do Farroupilha e do Brasil. Do Fragata, saímos nós com os torcedores do Brasil e eles conosco, evidentemente, em viatura do Corpo de Bombeiros, percorrendo as ruas principais da cidade, principalmente a Bento Gonçalves. Tudo isso faz parte desse futebol, sem contar, bom amigo, uma campanha brilhante de Afonso Dentes da Silva como presidente. Foi o mais jovem presidente na historiografia desse futebol profissional no Rio Grande do Sul. Foi campeão em 66, em 67, em 68, tricampeão, e ainda saiu supercampeão neste ano. Veja que passado forte, histórico, bonito, retumbante, em verdade tinha o Farroupilha. E é um passado, quando ele é bem feito, bem olhado, nós temos que imitá-lo. E temos que trabalhar e lutar para recuperar. Lamento, mas aceito. Não poderia evitar e nem jamais penso em evitar o que é inevitável. Está com tanta idade, gostaria de estar menos para abraçado com a sua campanha, com a sua inteligência, com o seu savoir-faire, de saber fazer esporte, nós juntos cerrarmos fileiras para soerguer o Farroupilha. Aí está realmente, o Farroupilha tem também um fetiche que ele é amado pela torcida do Brasil e do Pelotas, porque tem uma minoria de torcedores com relação, eu digo minoria com relação a Brasil e Pelotas, mas Brasil e Pelotas sempre se uniram ao Farroupilha de uma forma ou de outra, o que é um fato sui generis no futebol, porque, na verdade, a rivalidade muitas das vezes, e nos dias de hoje, acontece e acontece bastante, não raro se observa aí na televisão que a briga é eminentemente briga de se agarrarem, de se machucarem os jogadores, ela se transfere lá para as torcidas, tornando o campo de futebol, a praça do campo de futebol, que é um lugar de lazer, que é um lugar de entretenimento, de alegria, de prazer, em um campo de guerra. Mas vamos continuar com o programa. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas. Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e vem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados
e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. Da união dos Conselhos de Construção e Tecnologia, nasceu em 2011 a Construdata, com milhares de unidades construídas em Porto Alegre e em Pelotas. Uma empresa de construção civil que alia modernos métodos construtivos, processos inteligentes e muita tecnologia. Convidamos os já proprietários e a quem deseja adquirir um empreendimento imobiliário alto padrão para visitar nosso canteiro de obras na Rua Cassiano, número 10, e observe o início da construção da primeira torre do Alta Vista Towers e terreno já preparado para as demais torres. No local, você também terá a oportunidade de ver uma unidade de 2 dormitórios totalmente imobiliada. Estamos lhe esperando. Construdata, evolução constante na sua vida. Ainda estamos com o coronel Evaldo Poeta, militar formado pela Academia de Agulhas Negras, bacharel em Direito, ex-professor da Universidade Católica e o mais eminente através da história, diretor do Grêmio Atlético Farroupilha, presidente, enfim, uma figura que tenho absoluta certeza, e os senhores que estão nos assistindo, que conhecem a história do futebol em Pelotas, certamente vão concordar comigo. Se o coronel Evaldo Poeta, com seus 90 anos de idade, que Deus o proteja, lhe dê sempre muita saúde, em primeiro lugar, muita paz e muita tranquilidade para ainda continuar no Grêmio Atlético Farroupilha como o faz brilhantemente. Eu dizia,
se não tivéssemos um coronel poeta no Grêmio Atlético Farroupilha, certamente o Farroupilha há muitos e muitos e muitos anos não existiria mais. Mas, coronel, eu não posso deixar de trazer à baila aqui para aquelas pessoas que não conheceram o Farroupilha nos seus áureos tempos, a Academia Tricolor, falar um pouquinho de figuras eminentes, de atletas eminentes, de homens que jogavam realmente futebol. Às vezes as pessoas, por exemplo, dizem que somos saudosistas, nós que temos um pouquinho mais de idade. Mas eu não sei, isso também é levado para as artes, é levado para a música, consequentemente o futebol também. Mas eu não sei, eu tenho absoluta certeza que muitos jogadores de futebol, não aqui, nem vou me referir a jogadores de futebol aqui de Pelotas, eu vou me referir a jogadoras de Grêmio, de Internacional, de Flamengo e tudo mais, não jogariam num clube de futebol, num time de futebol, não formariam um plantel, melhor dizendo, não estariam dentro de um plantel como o Farroupilha tinha, como também tinha o Brasil e o Pelotas naquela época e também Grêmio Internacional. Vamos dizer que a coisa era parelha. Não teriam vez. Para mim, o futebol, do ponto de vista técnico, a não ser os gênios que surgem, Neymar, Messi, esses são gênios que aparecem. Pelé, esses não se comparam com Pelé, porque com Pelé acho que vai demorar, 3 ou 4 milênios para aparecer, mas os gênios dos dias de hoje do futebol. Mas tirando esses gênios, afora esses gênios, muitos desses jogadores que estão aí em times disputando o Campeonato Brasileiro não teriam vez, tenho absoluta certeza, em ingressarem num plantel de um Grêmio Futebol porto-alegrense daquela época, nem na porta passariam de um Farroupilha, de um Brasil e de um Pelotas. Há de se salientar também que aqui em Pelotas existe uma curiosidade muito grande. Aqui nós temos muito mais gente, Brasil e Pelotas, e o Brasil e o Pelotas se somando a menor torcida do Grêmio Atlético Farroupilha, eles não torcem não, os saudosistas não torcem muito não para o Grêmio Internacional, exatamente pela história do futebol, ela nos traz recordações muitas das vezes amargas. Nós tínhamos 2 juízes de futebol, não vou estar aqui julgando a honradez desses árbitros de futebol, eu só sei que Barreto e Agomar Martins, quem é daquela época se lembra, contra o Farroupilha, que tinha um poderoso time de futebol, aí time propriamente dito dentro de campo, como o Brasil e o Pelotas, aos 45 do segundo tempo, jogo 0-0 ou 1-1, jogos de transcendental importância, jogos de decisão, eles pênalti. Isso indelevelmente ficou marcado pela cidade de Pelotas, que faz com que ainda alguns saudosistas, eu sou um que torço para Grêmio Internacional, se não for contra os nossos times. Eu não sou Grêmio Internacional aqui em Pelotas, eu disse torço. E muitos de vocês que são daquela época também, acredito que lembram dessa história desses renomados árbitros de futebol. Coronel, jogadores fantásticos que passaram pelo Farroupilha, eu não vou citar, eu lembro alguns, eu vou deixar o senhor citar, eu só vou citar um. O Cardeal é oriundo de Santa Vitória do Palmar. Doralício Tapia Lelo também é de Santa Vitória do Palmar. O Wilson Carvalho é um jogador aqui de Pelotas, um cidadão pelotense, que sou amigo dele, tenho a honra de dizer, ele fez também a sua história no Grêmio Atlético Farroupilha. Mas vai falando mais alguns. Bom, sempre consagrado, distinto e famoso Alencar. Na galeria dos imortais, dos grandes craques que ficarão na história do Farroupilha e na história do futebol do Rio Grande do Sul para sempre, além dos citados, evidentemente, nós temos um Edelfo, temos um Cascudo, temos no gol um Gainete, um Oscar, temos o Caramuru. Cabe-me uma particularidade, como estudante de medicina, eu e o professor Caldela, muito aconselhamos e muito acompanhamos até o ingresso dele na medicina, até a formatura.
E outros tantos jogadores. Onete, parece que veio de Santa Vitória também. Gainete era do... Onete ou Gainete? Gainete, né? Gainete. Goleiro falecido já há um bom tempo. Oswaldo, se não me falha a memória, de Pedro Osório. Até gostaria também que o amigo me ajudasse a complementar. Noel era garra, era dinamismo, era capacidade de querer fazer um bom futebol, com toda a disposição, com todo o savoir-faire, com toda aquela vibração incontida, né? E outros tantos... O Wellington da Silva? O Wellington da Silva, que faleceu um ano e pouco atrás, se tanto ou dois no máximo. O camisa 10 famoso. O homem da borboleta, que instituiu a borboleta. Foi ele no futebol brasileiro e não aquele que anos mais tarde aparecera no Grêmio, fazendo a mesma manobra com a bola. Antes ele já tinha feito. A manobra, a mesma que o Wellington fez, mas ele foi o pioneiro. Ele foi quem lançou essa jogada de borboleta, garra, disposição. O Farroupilha era, em verdade, um aquário de grandes peixes. O Dias. Dias. Ney Silva também estava ali. O Lelo, que era um arrojado, camisa 9, que disputava com garra, com entusiasmo, com fibra, com destemor mesmo, com valentia, as jogadas sempre na área, sempre conferindo, sempre incomodando, sempre inquietando as defesas, né? Temido. Né? Temido pelo chute, temido pela qualidade, temido pelo oportunismo, né? E outros tantos, de maneira que todos estes que passaram fizeram em verdade o painel da eternidade das grandes equipes montadas pelo Farroupilha, projetado e deixaram no cenário nacional esses nomes, porque em verdade foram grandes jogadores que serão lembrados para todo sempre quando, nesta ocasião, que nós estamos aqui, em outras, quando falarmos em futebol, em Farroupilha, em jogadores, são nomes que, por certo, vão aparecer, porque brilharam magnificamente nos gramados do Rio Grande do Sul. Coronel, vamos aproveitar um pouquinho para... sabemos que o senhor está aí, graças a Deus, em plena atividade. Já estamos quase que concluindo o programa. O senhor tem um projeto que o senhor falou aí em renovação. Isso, obviamente, conhecendo o senhor, eu sei que isso obedece um planejamento, obedece uma estratégia, enfim, né? Mas eu acredito que o senhor ainda trará o Farroupilha a patamares bem melhores, tenho certeza disso. Numa síntese, acho que sim, mas não pecando tanto na exposição, nós diríamos com prazer que essa remodelação ou este rejuvenescer dos quadros do Farroupilha, diretivos, ela está começando a aparecer. Nós estamos com um jovem à frente do Farroupilha e outros tantos dentro das diferentes funções, com essa intenção para que de uma maneira calma, tranquila, paulatinamente, né, venhamos a montar ou a remontar o ontem para que o Farroupilha possa deslanchar com tranquilidade e ombrear-se, ficar lado a lado com as duas grandes equipes da cidade de Pelotas e caminhar serenamente pelas estradas do futebol, vibrante, atuante, participante, colaborando pelo desenvolvimento do futebol no estado e particularmente da nossa querida Princesa do Sul. Coronel Poeta, eu quero dizer ao senhor e dizer também aos telespectadores que estão nos assistindo que é lógico que por aqui desfilam convidados eminentes, homens de notório saber, cada um em suas respectivas áreas, mas eu tive uma honra muito grande, era uma conversa, eu chamo esse programa uma conversa e não deixa de ser uma conversa. Eu tinha, assim, uma vontade muito enorme de trazer o senhor a esse programa e eu fico imensamente agradecido, como certamente, Coronel, acredito que as pessoas que estão nos assistindo também.
agradeço muito a sua presença e que renovo aqui aquilo que já mencionei anteriormente. Que Deus lhe dê muita saúde, muita paz, muita luz, muita tranquilidade e, obviamente, também extensivo à sua belíssima família. E eu fiquei muito feliz com a sua presença. Eu agradeço e agradeço comovido. Não posso também deixar de reconhecer as suas qualidades como homem probo, de trabalho, dedicado, inteligente, capaz, que milita há décadas no futebol esportivo como jornalista e sempre com sucesso. E colho, e não poderia deixar de colher, o momento para agradecer o que estão nos dando a atenção. Que possamos todos viver em paz, cumprir a nossa missão, caminhar pelo bem das coisas que nós temos a responsabilidade e o dever de construí-las e amá-los sempre, o nosso país, o nosso Brasil. Obrigado, Coronel. Almejo a todos vocês que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá.